Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a esse espaço de reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre algo importante no nosso meio, principalmente nesses últimos dias. Nós temos visto alguns comportamentos, eu tenho falado sobre comportamentos cristãos, comportamentos de cristãos, né, em relação nesses últimos momentos. E eu creio que este tema seja importante para trabalharmos. Nossa reflexão é intitulada da seguinte forma: quando a religião se torna fanatismo. A religião, meus queridos, é a instituição social que nos permite contato com o transcendente. Nos dá a resposta para aquelas perguntas, né, da onde viemos, para onde vamos, né, principalmente depois da morte. Ela tem uma função de nos aproximar da divindade e responder esses anseios que o ser humano tem nessa esfera espiritual. Infelizmente, algumas pessoas têm alguns pensamentos de certo modo equivocados e acabam atrapalhando a vida de outros quando se refere à religião. Por exemplo, tem aquelas pessoas que dizem assim: eu não tenho religião. Mas aí a gente precisa entender como é que essa pessoa diz que não tem religião. Ela é uma pessoa ateia? Ela não crê em divindades? Ela não crê em Deus? Ou ela só não frequenta templos religiosos? Então a gente precisa entender isso. Tem alguns crentes que dizem assim: eu não sou cristão, eu não sou evangélico, não sou protestante, eu sou de Cristo, minha religião é Cristo, certo? Você não faz parte de nenhuma denominação, você não é batista, não é assembleiano, não é presbiteriano, congregacional, luterano, seja lá qual é a confissão cristã. Então, assim, às vezes, por não entender devidamente esses termos, algumas pessoas começam a achar que a religião é o veneno, ou é um veneno, né? Quando, na verdade, o que é o veneno são pessoas extremistas dentro das suas confissões religiosas, e não importa se é o cristianismo ou qualquer outra delas. E aí a gente precisa se policiar quanto a isso. Não há nada de errado uma pessoa não se identificar com uma confissão religiosa. Muitas pessoas que eu conheço, pessoas boas, elas não frequentam templos, não frequentam espaços religiosos, mas crê em Deus. Às vezes há até um sincretismo, né? Pega uma concepção de Deus, de uma doutrina e mescla com outra, mas procura ter a sua vida baseada nesses princípios que o ser humano ele precisa ser melhor, não melhor do que o outro, mas precisa cada dia ser melhor para poder agradar a divindade, para poder assim fazer a vontade da divindade. E o que é o fanatismo? O fanatismo é quando eu quero que a minha vontade ela prevaleça, né, a minha vontade religiosa ela prevaleça sobre a vida do outro, em detrimento do que ele pensa ou deixe de pensar. O fanatismo é quando a religião do outro me incomoda a tal ponto que eu tenho que me armar para poder me defender dos ataques ou das ideias e princípios religiosos que a outra pessoa assume. Fanatismo é quando eu quero colocar a minha religião goela abaixo dos outros. Quando eu não permito nenhuma flexibilidade, quando eu penso que é da maneira que eu quero, da maneira que eu acredito, e que quem não acreditar é meu inimigo. Isso é fanatismo. Eu quero convidá-los a fazer uma reflexão no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 19. O apóstolo Paulo estava com alguns companheiros na cidade de Éfeso. E nessa cidade, ele realizou um trabalho belíssimo junto aos judeus ali que estavam naquela cidade, junto aos moradores daquele espaço. E até no comecinho, né, no versículo 11 do capítulo 19, diz que a manifestação do poder de Deus era tão intensa naquele lugar que até os lenços e toalhas que Paulo estava utilizando, as pessoas levavam para colocar sobre enfermos e sobre pessoas possessas. E aí essas pessoas eram libertadas e eram curadas dessas mazelas que assolavam as suas vidas. Eu sei que hoje algumas pessoas querem usar dessa prática, não porque estão cheios do poder de Deus, mas porque querem encher seus bolsos dos recursos dos fiéis. E aí fazem produção de lenços ungidos, produção de toalhinhas ungidas, iludindo a muitos. E aí, meus queridos, abra seus olhos, viu?
A gente não precisa levar a toalhinha. Aqui o que as pessoas fizeram foi um gesto de fé. Se eu levar, feita aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, ela disse, Jesus não precisa nem falar comigo, basta que eu lhe toque a veste. É uma questão de fé. Mas perceba que isso daqui, meus queridos, não tem respaldo em, assim, veja que o apóstolo Paulo ele não ficava vendendo os lencinhos, não ficava vendendo as toalhinhas. O que ele fazia? As pessoas criam. Assim, esse homem é tão poderoso que se eu chegar ali pedindo ao Senhor, crendo nesse Deus que ele crê, vai acontecer um milagre na minha casa. Meus queridos, a passagem bíblica que eu quero realmente dar ênfase, ela começa a partir do versículo 23. Quando alguns ourives da cidade começaram a se sentir prejudicados, porque as pessoas estavam se convertendo, na medida em que se convertiam ao evangelho, elas deixavam de praticar os seus antigos rituais, deixavam de comprar as suas antigas estatuetas, né, as coisas que eram próprias da religião da deusa Artemis. E aqui a gente vê algo que é muito interessante nos dias de hoje, né? A gente vê uma comercialização da fé. Esses homens estavam preocupados com o lucro que estavam deixando de receber, porque não vendiam mais ídolos como vendiam antes da visita desses apóstolos, desses discípulos à cidade de Éfeso. Criou-se ali um tumulto tamanho que chegou ao ponto da cidade ficar reunida numa praça para uma assembleia. Cada vez tentaram confundir, né, a pessoa de Paulo e seus companheiros com outro indivíduo, empurraram um tal de Alexandre para frente, e quando ele disse, olha gente, eu não tenho nada a ver com isso, as pessoas começaram a gritar. E veja o que diz lá no versículo 32 ao 34, que diz, a assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, estava ali... A maior parte do povo não sabia por que estava ali. Veja só, a maior parte do povo não sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram em uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é Artemis dos Efésios. Perceba, meus queridos, que aqui a gente tem um princípio de fanatismo. Pessoas que às vezes não sabem nem por que estão sendo agressivas, nem por que estão contra o outro. Mas ali fizeram tanta confusão, fizeram tanto alvoroço, que o Alexandre ali teve, claro, ficou ali pensando que a sua vida podia chegar ao fim se aquela multidão resolvesse partir para cima dele. E veja que coisa interessante, né? Os judeus, que em dados momentos, né, a gente vê que assim, dificilmente é dado a essas práticas fanáticas, né? A gente sabe que tem fanatismo em todo lugar. O que foi que fizeram? Foram eles que empurraram, né, o Alexandre para frente, fizeram, vai lá, assume essa confusão aí, provavelmente porque ele deveria ter se convertido ali ao evangelho e depois desagradou alguns da sinagoga. E aí, meus queridos, a gente vai perceber essa prática fanática. Essa prática que não permite que outra religião possa conviver no mesmo espaço. Essa massa fanática estava aí tomando conta de toda aquela parte central, de todo o centro ali da cidade de Éfeso. E aí vem um escrivão que a partir do versículo 35, ele acalmou a multidão, ele pediu a palavra, ele disse, olha, nós sabemos que a nossa deusa foi dada dos céus para nós, que a nossa deusa é quem governa a nossa cidade. A cidade de Éfeso é o seu santuário. E não importa se um vem e diz uma coisa e se outro vem e diz outra. Isso não vai mudar o nosso coração. Cada um viva a sua vida. E se o fulano que fabrica ídolos tem alguma coisa contra esses homens, ele vá e dê uma queixa. E nós temos tribunais para julgar isso. Se alguém mais se sentiu ofendido por esses homens, a justiça está aí para ouvi-los. Meu querido, eu não estou inventando isso não, está do versículo 35 em diante. Então, a justiça está aí para ouvi-los. Quanto a nós, da forma em que estamos nos comportando, podemos ser julgados e condenados por perturbação da ordem pública. Então, se cada um tem uma queixa, dirija-se ao local para resolver as suas queixas. Dirija-se ao local para poder ali
prestar uma queixa e o acusado ter o direito de defesa, e ali alguém, ele até disse, nós temos procúnsules, né, que resolvem essas questões. E aqui, meus queridos, nós temos uma passagem bíblica. Para nós batistas, ela faz parte do nosso corpo de doutrinas batistas que fala sobre a liberdade religiosa. E aqui, esse texto que faz parte, veja só, quem é que estava garantindo a liberdade religiosa? Não foi nenhum cristão. Foi um adepto de Artemis, que ele disse, olha, cada um segue a sua religião. E aí, meus queridos, nós temos algumas lições que essa passagem bíblica elas nos proporciona. A primeira delas é, viva sua fé com amor e diligência. Nós temos o compromisso de pregar a palavra. As pessoas podem aceitar ou não. Isso é com elas e o Senhor. Não permita que a sua confissão de fé ou a confissão de fé do seu vizinho, dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos da partida de futebol ou de outro, da escola, da faculdade, provoquem comportamentos desconfortáveis ou de intolerância. Nós cremos, como batistas, que cada um ele vai dar conta da sua vida a Deus. E lembre-se que Deus não te colocou como cobrador dessas contas, não. Ele que vai apresentar as suas contas, cada um vai apresentar as suas contas diante de Deus. Nós não precisamos cobrar essas contas, não. É o próprio Senhor quem irá cobrar. Nós precisamos entender, meus irmãos, acima de tudo, que o nosso testemunho, ele deve inspirar as pessoas a fazer o melhor. O nosso testemunho deve inspirar as pessoas a quererem conhecer a Cristo. Porque nós também, com a nossa postura, com a nossa conduta, podemos inspirar as pessoas, podemos pregar para as pessoas, mesmo sem usar uma única palavra. Meu querido irmão, minha querida irmã, que essa palavra ela possa encontrar um lugar seguro em seu coração. Que a gente venha a ter uma religião saudável, que a gente venha a ter uma confissão de fé que realmente responda aos nossos anseios espirituais, respeitando, acima de tudo, a confissão de fé das pessoas, daqueles que estão à nossa volta. Essa história de brigar porque eu sou de Paulo ou porque eu sou de Apolo, isso é coisa do homem. Isso não vem do Senhor. Lembre-se dessas coisas, em nome de Jesus. Amém.